terror, ele tá muito na moda. Tá. Eu sou muito fã do gênero de terror. Eu tive a infelicidade de crescer nos anos 2000. Foi um gênero muito ruim pro gênero de terror, assim. Foi um tempo muito ruim. Filmes muito ruins, produções muito ruins, até mesmo literatura não tava tão legal. Mas a gente teve aí uma volta do gênero e a gente consegue ver aí algumas produtoras que encabeçaram essa virada. Você tem a Blumhouse, A24, você tem aí diversas produtoras e o terror veio e tá muito forte, assim. Por que você acha que o terror ficou tão popular nesses últimos anos? Eu acho que por essa questão da gente poder se permitir e também por um movimento que vem, talvez, dos Estados Unidos, que eles chamam de novo horror, né? Uhum. Que é inserir as questões sociais dentro da narrativa de terror. Então, eu acho que muito disso escorreu para cá também. E muitos escritores da nova geração, né? Eu vou falar dos escritores aqui brasileiros porque eu convivo mais com eles. Os escritores da nova geração pegaram muito dos acontecimentos, né, dos anos 90, 80, os pais começando a se separar, a família se desfazendo, dificuldade de arranjar emprego, dificuldade de morar sozinho. Então eu acho que o pessoal se relacionou de alguma forma com o que, entrou em contato com o que não era bom na vida deles, né? Que talvez as outras gerações podem ter tido alguma facilidade anterior. Então, eu acho que hoje a gente começou a olhar para esse lado que a gente não olhava tanto, que a gente não queria olhar tanto, que a gente queria negar. Então, eu acho que toda a questão familiar também ajudou muito, né? E, claro, o aumento do crime, enfim, tudo isso. Eu sinto que tem, pelo menos nessas novas produções, uma questão psicológica, e você como psicanalista pode falar melhor que todo mundo, e até virou quase uma subvertente do gênero, né? O terror psicológico. Você vai um filme de terror, vai um filme de terror psicológico. Passam a ser até quase duas coisas. Que era uma coisa que talvez não fosse tão abordada antigamente, né? Quando eu lembro de um filme clássico de terror, vamos falar de Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo eu já tenho um pouquinho mais. Então. Mas vamos falar de Halloween, vamos falar de algumas outras... próprio Pânico. Tinha uma coisa que era muito mais... É visceral, né? Aquela coisa do slasher, aquela coisa do total. gore. E agora quando a gente vai pegar umas produções, eu assisti aquele X da A24 esses dias... a gente vai falar, Hereditário, que talvez seja o grande expoente desse novo terror. Hereditário. Tem o Damn. Você, tem... O Jordan Peele, né? E é muito sobre essas coisas, às vezes, muito mais sobre o clima do que o susto em si, né? Eu lembro de quando eu fui assistir A Bruxa, que é um filme que divide muita opinião, eu lembro de sair e falar, cara, eu não tomei nenhum susto, mas eu fiquei com medo do filme inteiro. Porque o terror, na verdade... ele não é só esse lugar do susto, né? Desse medo, assim. Eu acho que é o lugar do incômodo, é o lugar daquilo que as pessoas não querem mostrar. Eu acho que, às vezes, é muito mais difícil você expor alguma coisa que você pensa e não mostra pra ninguém do que, tem um monstro entrando aqui, entendeu? Ainda assim, eu acho que os monstros sempre têm uma simbologia, eles significam outra coisa, né? Eles não são só aquilo que eles aparentam. Mas ainda assim, eu acho que tem muito essa questão da gente olhar para um lado que a gente não quer ver. E se a gente pensar, por exemplo, no Chuck Palahniuk, ele faz literatura transgressiva, ele não faz terror. Mas se você ler um conto dele que chama Guts... eu odeio esse! É aterrorizante.